Estamos aqui mais uma vez com uma nova entrevista para o blog do Amigo Espírita, hoje com a médium Mariluza Vasconcelos. Mariluza, quando foi que surgiu a mediunidade de pintura mediúnica? A de pintura mediúnica foi durante a recepção do Confidências em 1979. Como eu havia feito curso de arte, eu queria pintar as cenas que eu via. Só que eu não conseguia pintar o rosto do Tomás, então eu fazia, apagava, a tela já estava quase furando. E aí o Aleijadinho falou, deixa que eu traço para você. Pegou uns giz de cera e traçou para depois eu passar a óleo, ou acrílico, o que eu quisesse. E disse, Mariluza, a partir dessa semana, arruma material para a gente começar a trabalhar. Nossa, tudo isso está contado no livro Um Mar de Luz, que a minha filha lançou sobre a pintura mediúnica. E nós também começamos, depois de preencher os rabiscos dados por Cláudia Rosa. Aí eu comecei a ver coisas que eu não via na pintura. Era como se fosse um código cifrado, ou algum tipo de chip ou cartão, que no momento que eu mexi naquilo, quando eu fui fazer a pintura mediúnica, eu comecei a ver coisas que antes eu não via. Minha visão se ampliou, eu via bailarinas dançando no ar, eu via telas sendo impressas com imagens instantâneas, eu via artistas posando para os outros, né? Via alunos dos pintores, via equipes de médicos, crianças. Eu até pensei, eu estou ficando louca, não tem tudo isso na pintura. Aí eu marquei a pintura mediúnica fora de São Paulo, num grupo, ainda disse, para avaliar uma médium bem rebelde. Escolham os melhores médiums de evidência e tudo mais para fazer a avaliação. E eu cheguei no grupo Joana de Ângeles, na cidade de Ribeirão Preto, e o pessoal analisou. Fizeram a portas fechadas primeiro. Quando terminou o trabalho, uns viam as equipes desdobradas fazendo socorro à distância, outros então debruçavam sobre a mesa e desdobravam para ir junto com as equipes. Outros já sabiam que ia ser pintado numa tela, dizendo, nossa, ali vai sair isso assim, assim. Aí eles queriam que eu fizesse público. O Renoir e o Leonardo, que é o orientador dos trabalhos, falavam que ia público, mas eu não ia, eu estava segurando. Eu fiquei 3 anos segurando. Eu só fazia a portas fechadas, o nosso grupinho. E aí eles falaram, hoje você vai pintar em público. Eu falei, não vou, acabou o material, tinha levado pouco. Não, nós temos artistas aqui na cidade, vamos coletar material com professores, com artistas. E começaram a telefonar para os membros do centro para virem para um trabalho à noite. Nós tínhamos feito essa avaliação à tarde. Aí quando foi à noite me jogaram na fogueira, como eu digo, né? Foi a primeira apresentação pública. E daí para frente a gente não parou mais. Mas foi tudo iniciado por uma vontade que eu tive de pintar algumas cenas que eu via no livro Confidências de um Confidente. Correto, mas a senhora era espírita anteriormente? Antes disso? Eu nasci em berço espírita e pelo que me falam, eu já era espírita antes de nascer. Eu já tive experiência como médium e como espírita em outras vidas. Quantas apresentações a senhora já efetuou e há quanto tempo tem realizado essas apresentações? Eu comecei em 82 em público, 3 anos depois que a mediunidade se manifestou. E desde então eu tenho feito. Eu não tenho assim uma anotação de tudo que foi feito, porque a gente faz 2 tipos de trabalho. Um em telas e papéis, em que eu fico inconsciente, e outro em livros, nas feiras de livros, congressos, bienais, onde apenas a mão direita se movimenta e a gente pinta livros, precisa só de giz de cera. Que os próprios pintores solicitaram que pudessem pintar os livros, porque eu usei a venda dos livros para comprar material para eles, e disse a eles que eu não iria pintar mais, porque eu não tinha condição de pagar todo o material, dar para as obras assistenciais e continuar fazendo isso toda semana. Então eles falaram, bom, nós vamos devolver o dinheiro dos livros, divulgando os livros, quando você não tiver material, fazendo só a pintura nos livros. Eu calculo que a gente tenha rodando por aí mais ou menos uns 55.000 a 500 livros, porque em cada bienal a gente pintava 1000 livros. Eu participei de mais de 10 bienais em São Paulo, 4 no Rio, 3 no Nordeste. Participo há 18 anos de congresso. Nos congressos eu fico 4 dias pintando livros, o dia inteiro. Então é uma quantidade muito grande realmente de desenhos que andam rodando o mundo. Como que a senhora percebe, identifica os espíritos que atuam? Olha, eu não sei explicar claramente para você. A verdade é que eu conheço a maioria deles. Por exemplo,
século XIX eu vivi na França. E fui bailarina, conheci Degas. Então eu já tinha essa facilidade, né? Alguns pintores brasileiros, eu convivia conversando com eles, eu chegava a discutir. Por exemplo, o Matisse, uma vez eu quebrei um pau homérico com ele dizendo que eu não gostava dos quadros dele porque ele fez a Marília muito queixuda. Ele era protegido de Juscelino Kubitschek. Aí ele me mostrou os quadros dele que me deixaram assim encantadas com ele. Eu havia recortado 150 cartões para eles pintarem cartões de Natal para mim, que eu não tinha dinheiro para comprar cartões de Natal. Então eles iam pintar 150 cartões de Natal para eu mandar pelo correio. E neste dia, num pedacinho de papel, ele pintou isto. E me cativou, porque não foi nem um minuto para fazer isso aqui, com pouca tinta, que eu pedi até licença para colocar na contracapa do livro Mário. Para você ter uma ideia, o Lisboa tinha feito esse desenho, quando eu recebi o Confidências, do Tiradentes. Muito tempo depois é que eu vi que todas as vidas do Tiradentes estão neste desenho. Até ele como Gregório IX, que foi o último livro que nós recebemos. Então, eu poderia depois, com o tempo, mostrar para as pessoas, eu estou pretendendo pôr um adendo no livro, mostrando onde estão todas as figuras das diversas vidas do Tiradentes, que estão nesse rosto, né? Então, o contato com eles era muito amplo, porque eu via espíritos desde pequeno. E eu era mais curiosa do que medrosa. Quando o espírito era muito feio, eu dizia para ele, eu não tenho medo de cara feia, porque se eu tivesse medo, eu não me olhava no espelho. Era o meu argumento. Com isso, eles acabavam me deixando em paz. Percebe? A primeira manifestação mediúnica foi com 3 meses de idade, quando a minha irmã gêmea morreu. E eu comecei a gritar no outro canto, e se não fosse o passe do meu pai, eu teria desencarnado. 1 ano depois, eu já tinha aprendido a neutralizar o magnetismo dele, o fluido dele de cura. E o que acontecia é que eu entrava em estado cataléptico. Eu tinha mania de beber e ficar assim. Quando eu abaixava os braços, eu adoecia. Minha mãe falava, um anjinho da asa quebrada. Eu queria ir embora com a minha irmã, então eu simplesmente parava de fazer qualquer coisa. E ninguém mais conseguia me curar. Quem acabou me curando foi uma dessas benzedeiras, que tem muito no interior. Todas as que iam benzer diziam, é muito forte, eu não consigo, ou seja, eu não conseguia melhorar a minha condição física. Até que mandaram em uma e ela disse para minha mãe, tem que trazê-la todo dia para eu benzer. Era longe, ela atravessava a linha do trem, com a outra filha de 2 anos e meio no colo, eu no braço e me levava. E a mulher disse, é a irmãzinha dela que se aproxima dela e ela quer ir embora com ela. E benzeu em 1 mês e aí voltaram as cores. Resultado, a minha mãe dizia para mim, depois quando de 5 anos eu vi a minha irmã gêmea, ela ficou com muito medo de eu ir embora, então ela disse, você era tão ruim que não queria nascer, uma amiguinha te trouxe. E depois essa amiguinha foi embora. Aí eu fiquei muito revoltada, porque eu pensava, eu não era ruim, eu não sou ruim. Por que minha mãe disse que eu sou ruim? E depois eu pensava, que amiguinha é essa que veio para me trazer e foi embora e me deixou na mão? E durante muito tempo eu vi essa minha irmã gêmea. Então eu via entidades bonitas, feias. O próprio Tomás Antônio Gonzaga eu via como uma chuva de ouro. Eu chamava ele de chuva de ouro, eu não sabia quem ele era. Quando ele se identificou em 1975 e disse, se você quer me conhecer para me apresentar aos irmãos de ideal, meu nome é Tomás Antônio Gonzaga. Eu falei, mas não acredito mesmo, vai ter que provar. Então nós tivemos um diálogo muito aberto e franco com esses espíritos. Eu ficava muito feliz. Então logo que eu casei, quando eu era solteira, a conversa em Penápolis era a seguinte. Minhas tias diziam, e hoje ela está naqueles dias que ela cumprimenta o poste e vira a cara para o prefeito. Porque eu estava falando por coisa que eles não viam. Passou muito tempo, depois eles entenderam, quando tinham problemas ligavam, pediam conselhos, pediam oração, etc. Passou o tempo, eu casei. Aí eu falava sozinha com os espíritos, eu sempre tive esse hábito. Nunca parou empregada na minha casa. E no serviço o pessoal tinha que acostumar com o meu jeito de ser, achava engraçado. Bom, aí meu marido falava, quando for comigo você avisa, viu? Porque ele nunca sabia.
Já os meus filhos diziam, quem é que está aí, mamãe? O que ele faz? Pergunta se ele gosta de mim, não sei o quê. Era aquela curiosidade sadia. Chegou um ponto que eu sentia triste quando não vinha ninguém. Sempre vinha alguém. Na hora de dormir eu orava e dizia, com quem eu vou sair essa noite? Eu olhava no quarto para ver que espíritos estavam ali. O que nós vamos fazer? Aí eu dizia, olha, tem uma pessoa assim que está doente, eu vou acordar às 6 horas. Então arrumem um tempinho para me levar para ajudar essa pessoa. Quer dizer, eu estou à disposição de vocês, mas dentro do possível eu pedi as coisas. Tem sempre gente pidão, né? Tem gente que você vai pintar e eles ficam pedindo desenho de um, de outro. O pessoal bombardeia mentalmente a mesa pedindo coisas. É natural. Na psicografia também, as mães desesperadas que perderam os filhos bombardeiam. Então isso para mim é o dia a dia. É o arroz com feijão. Mariluza, como que o ambiente nos locais das apresentações chegam a influenciar o trabalho? As pessoas que estão presentes têm a sua própria energia e radiação e trazem seus próprios companheiros espirituais que estão com elas. De certa forma, a maioria das vezes, elas nos ajudam ao trabalho ser mais agilizado, sair mais rápido e mais bonito. Então, quando os quadros saem muito bonitos, muitas cores claras, é porque o pessoal presente nos auxiliou. Na verdade, uma turma de espíritos vão fazer o que eu chamo de batida, né? Olhar exatamente qual é o ambiente 15 dias antes da gente ir. Ver as necessidades da cidade, as pessoas que eles gostariam de estar presentes e fazem uma programação que é dirigida pelo Leonardo da Vinci. E às vezes essa programação muda na hora de acordo com a necessidade das pessoas que vieram. Que tipo de envolvimento ocorre com os diferentes espíritos que atuam em sua mediunidade? Bom, nós temos vários tipos de mediunidade. Na pintura mediúnica, o diretor é Leonardo da Vinci. Ele é que diz que pintor que vai trabalhar e qual material que ele vai utilizar. Porque nós temos relativamente poucos materiais com um número muito grande de pintores. Há mais de 90 pintores e geralmente 15, 20 fazem os trabalhos. Os outros ficam também fazendo trabalhos, mas ajudando na retaguarda, na desobsessão, no socorro, no auxílio. Então, esse trabalho é muito mais amplo do que apenas a pintura. Na psicografia, o orientador de trabalhos é Tomás Antônio Gonzaga. Ele, às vezes, traz um convidado para escrever um livro, para dar uma mensagem. Eu tenho que pegar exatamente tudo aquilo que esse espírito está me passando e também o nome dele. E muitas vezes termos que eu desconheço e depois eu tenho que olhar no dicionário. E cada um tem o seu envolvimento, o seu jeitão de ser, a sua maneira de passar a mensagem. E é muito gratificante para a gente o contato com eles. E além da pintura em si, sua mediunidade permite ver e ouvir os espíritos atuantes? Sim. Geralmente, na pintura mediúnica, eu desdobro e vou trabalhar com uma parte da equipe. Às vezes a gente vai à distância, vai em locais onde há guerra, vai ver pessoas que estão a ponto de suicidar, vamos a acidentes, incêndios, vamos tentar influir no ânimo dos dirigentes das nações, para que eles façam menos erros, cometam menos arbitrariedades. Vamos ajudar crianças de rua. Tem ocasião que nós ficamos desenhando, sai um monte de meninos de rua, ajudando os mendigos. Alguns desencarnam e passam a fazer parte da nossa equipe. Tem um mendigo que é muito sossegado, ele acompanha a equipe dos pintores, mas ele não trabalha. Então ele deita no chão, ele fica posando, olhando para os pintores e às vezes ele é desenhado. E deram-lhe o nome de um mendigo folgado. Foi assim. Então quer dizer que a pintura mediúnica não é só aquilo que a gente está vendo com os olhos, ocorre muito mais coisas. Não, é muito mais coisa, são muitas equipes. Nós temos equipes de médicos, temos equipes de samaritanos, temos pretos, temos índios, temos franciscanos, temos equipes de Maria de Nazaré, os lanceiros de Maria. Eu não lembro todas as fraternidades, mas são muitas. Pelas cores a gente vê quais as fraternidades que mais trabalharam. Por exemplo, as equipes de Maria, a equipe médica, usam muito o branco e o azul clarinho.
As equipes das bailarinas que acompanham o Degas é rosa clarinho, azul clarinho, amarelo e verde clarinho. Nós temos as equipes que trabalham com a cor marrom, são os negros, os índios e os franciscanos. A cor verde são os árabes. O vermelho, o amarelo, quem usa muito e quem aparece em imagem paralela nessas cores, são as equipes orientais, japoneses, chineses, coreanos, egipcianos e incas. E o que eu falo assim, quando dá um fruto à cor, geralmente são as bailarinas ciganas que acompanham Picasso e Portinari. Mariluza, conte-nos algo que tenha marcado a sua vida com a mediunidade. São tantas coisas, é difícil, mas a coisa que mais me marcou foram os contatos com Chico Xavier. Eu sempre dizia, quando os meus orientadores diziam que eu tinha que ir ao Chico, buscar mensagem, eu dizia, não vou, para que eu vou amolar esse homem é tão ocupado? E havia uma trempe de senhoras que iam no Lar do Amor Cristão, onde eu trabalhei 40 anos. Eu dizia, manda mensagem por elas. De madrugada eu vi o Chico entrando na minha casa, Mariluza, estou te esperando, você não vai? Eu falei, eu não tenho como ir, eu não tenho dinheiro para ir, eu tenho 4 crianças pequenas. A caçula não tem 1 ano de idade, meu marido não vai me deixar ir. Para ele me deixar ir, ele vai ter que pagar minhas passagens, o táxi e o hotel. E minha mãe, meu pai e minha irmã mais velha tem que olhar meus filhos, essa é a condição dele. Então eu não vou. E eles iam, irás. Aí o Chico ligou para minha casa e marcou o dia pela primeira vez na casa dele. Depois disso era só dizer que eu tinha que ir, era só ele me aparecer, com dinheiro, sem dinheiro, do jeito que fosse eu estava indo. Nunca mais eu deixei de ir até o último ano da vida do Chico. E eram contatos assim, com uma pessoa que acho que só aparece uma a cada 1000 anos na face da Terra. E é sobre isso que eu ia perguntar, aproveitando isso daí. O movimento espírita ficou órfão, né? Com a desencarnação de Chico Xavier. Alguém poderá substituir Chico Xavier? Eu não acredito que haja substituto por um espírito de escola como Chico. Não acredito. Eu acredito que há muitos bons médios, você pode pegar 10, 20, botar tudo num balaio só e eles somados não vão dar um Chico Xavier. E não é exagero, não. Eu teria muitos casos para contar de Chico. Muitos. Eu pretendo deixar isso em fita cassete guardada com meus filhos de lembrança, porque não há tempo de gravar tudo. E, como eu, milhares e milhares de pessoas. O Chico até alumbrava um pouco o próprio valor e a própria luz para não nos fazer sentir tão pequenos frente à figura dele. A senhora tem ideia de quantos quadros já pintou mediunicamente? Desenhos, vamos dizer, tanto em livros como telas e papéis, eu acredito que soma mais ou menos uns 55.500 por aí. Eu parei de contar há muito tempo, porque quando a gente vai fazer pintura em livros, em congressos e bienais, nós chegamos a pintar 1000 livros em cada bienal. Então esses desenhos hoje podem ser xerocados, no xerox colorido, e transformados em quadros grandes, transformados em cartões postais, o que a pessoa quiser, ela ganha aquilo de presente. E os desenhos sempre têm a ver com a pessoa que fica com ele, né? Tem isso. Mesmo que uma pessoa às vezes compre um quadro, ele acaba dando para a pessoa para quem o quadro tinha que chegar. Eu nunca fico preocupada para quem vai o quadro. Ele chega nas mãos de quem tinha que ir. Pouco tempo eu recebi um e-mail de uma senhora que era do Brasil e está morando no Canadá. E ela me mandou uma foto de um quadro enorme do Monet. E disse, Mariluza, um senhor comprou esse quadro na sua apresentação. Ele não acredita em Deus e nem em nada. Ele achou o quadro bonito e comprou. Mas depois, ele achou que a minha irmã devia ter o quadro, que ela valorizaria mais, e deu para ela. Por que você acha isso? Eu falei, bom, o quadro encontrou o endereço. Se a sua irmã quiser dar para mais alguém, ele vai caminhando até chegar nas mãos que tem que chegar. Eu nunca fiquei preocupada onde vai parar o quadro. Nem dá tempo para isso, né? Aliás, eu nem me preocupo com o que eles vão produzir, porque senão eu atrapalho. Se eu começar a perguntar e começar a dar palpite, eu vou atrapalhar. Eles me tiram do ambiente, me levam para fazer socorro, porque assim eu não falo, eu não me imiscuo, eu não dou palpite e eu não interfiro. Mariluza, como que o estudo do Espiritismo ajudou o seu trabalho? Ajudou porque eu ganhei de bandeja o conhecimento espírita
através do dia a dia, convivendo com meu pai, que era médium de cura, frequentando desde cedo as escolas que naquela época chamavam de catecismo. Era o catecismo de Caibachuca, eu fazia questão que meu pai explicasse palavra por palavra, a gente tinha que decorar, mas eu fazia questão de entender. Logo comecei com 11 anos na mocidade, sempre quis aprender muito, participava das concentrações, viajava de trem naquela época, de segunda, e ia representando a cidade de Penápolis e aprendendo com os companheiros de mocidade. Eles passavam as suas experiências, eu passava as outras. Naquela época não tinha internet, a gente usava muito correio, nos correspondíamos, trocávamos um monte de impressões. Daí veio a necessidade, como eu declamava muito, de eu ter poesias diferentes, porque eu chegava num lugar, todo mundo sabia as poesias do Chico e do Parnaso de Túmulo. Ah, Mariluza, não declama essa porque eu só sei essa. Ah, não declama essa porque eu só sei essa. Aí eu falei, quer saber do que mais? Eu também acho que sei escrever, vou fazer umas poesias aí, vou decorar umas que ninguém vai ter. E aí foi que a mediunidade começou, mas eu não aceitava. Me dava acesso de tosse, eu ficava muito tonta e escrevia. No dia seguinte eu lia aquilo e dizia, puxa, que lindo que eu escrevi. Mas já era espiritual, não era meu. Eu preciso que meus braços balançassem 24 horas, sem parar, para eu aceitar a psicografia. Mariluza, como vê o desempenho do Brasil para ser efetivamente a pátria do Evangelho? Nossos dirigentes políticos cooperam com o mundo espiritual? Bom, nós temos no mundo espiritual toda a gama de espíritos. Eu não sei com qual tipo de espíritos eles cooperam. Eu tenho uma ideia, digamos assim. Eu acredito que se como um todo nós nos melhorarmos na área da fraternidade, a igualdade e a liberdade virão. Nós seremos o exemplo para o mundo, mas o mundo não quer o nosso exemplo. O mundo quer os nossos bens materiais. O mundo quer até os nossos grandes intelectuais da ciência, que não encontram aqui campo para expandir suas pesquisas. E as pessoas que não estão interessadas nisso, o plano maior permite que tenham poder durante um certo tempo, até que nós tenhamos merecimento suficiente para poder realizar todo o potencial de que somos capazes, sem dilapidar os bens espirituais e materiais que pertencem ao Brasil. Muita gente boa lutou para nós sermos a pátria que somos. E tem muita gente, infelizmente, lutando para destruir as conquistas que alcançamos. É a minha opinião. Correto. Mariluza, ter como orientador espiritual um inconfidente mineiro tornou sua visão da política atual mais diferenciada? Bom, eu fui criada num lar onde se conversava sobre tudo. Meu pai teve ligação com o Partido Comunista Brasileiro e com o Luiz Carlos Prestes, eu o conheci pessoalmente. Eu acompanhei muitos movimentos de base, mesmo em São Paulo. Eu vi na ditadura muitos jovens desaparecerem, seus corpos não foram achados até hoje. Eu tenho uma idade que me permitiu, já na meninice, ver o Getúlio Vargas e acompanhar o Brasil até o momento atual. Em Confidente Mineiro, entre os vários presidentes que tivemos, nós só tivemos um, chamava Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era o nosso Salvador Gurgel, médico do Grupo Inconfidente. Como médico também, ele foi para a política desta vez. Da outra foi exilado, desta foi assassinado pela Operação Condor, que matou os maiores líderes da América Latina antes que as ditaduras devolvessem ao poder civil as forças. Fico muito triste de ver que o poder civil tem dilapidado essa oportunidade. Não sou a favor da ditadura, mas eu esperava mais de seus dirigentes. E só tenho visto pessoas que mentem, que roubam descaradamente,
que brincam com o nosso sentimento de nacionalidade e pensam que todas as pessoas estão à venda. Eu costumo dizer que quem se vende, seja qual for o preço, não vale o preço que se paga por ele. Mariluza, vamos falar um pouco dos seus livros. Mais ou menos, né? Quantos livros já psicografados? Bom, nós temos mais de 50. Agora, só Histórias do Lobato, nós temos mais de 100 com ilustrações. Conseguimos colocar apenas 34 em 10 volumes. Portanto, isto está em defasagem. As pessoas, mesmo os nossos livros estando bem baratos, a R$6 cada um, não compram um livro para os seus filhos, só que esses livros serviriam até para os adultos. Eles preferem vestir roupa de marca, ter o carro do ano, ir passear na Europa, ir em passeios caríssimos. Em São Paulo eu acho engraçado o pobre paulista, né? Ou ele vai para o parque ou ele vai para o shopping. Ele não tem muita opção de lazer. E claro que ele quer lazer, ele não quer estar no centro espírita. Ele às vezes vai 1 ou 2 vezes durante a semana, mas sábado e domingo ele quer estar com a família. Eu acho justo, acho certo. E tem sido, apesar da nossa luta, desde 77, quando nós fomos no Chico conversar sobre a obra do Monteiro Lobato, que também foi um inconfidente, foi o José Alves Maciel. Como José Alves Maciel, ele estudou as riquezas da nossa terra, ele conhecia a parte de geologia, ele descobriu cobre em Caetés. Como Monteiro Lobato, ele falou do petróleo. Ele quis que fizessem as usinas de biomassa. Ele apresentou isso para o ministro das Minas e Energia. O ministro disse não, ele disse que o ministro era um imbecil, que cuidava dos interesses da Standard Oil e da Shell. Ele foi preso. E esse nosso amigo, infelizmente, encontrou uma pessoa que não sabe lidar muito com dinheiro e com as coisas. Eu estou querendo aprender porque eu tenho obrigação de divulgar essas obras que eles nos dão com tanto sacrifício. Para os jovens do além, que sempre nos deram mensagens, eu não tenho nem como dimensionar o número de mensagens e de nomes que vieram. Esses jovens nos ajudam muito nas nossas viagens, eles nos animam. E eu tenho um carinho imenso por eles. Não são nomes famosos. Nós temos os literatos mais famosos, como Tomás, como Monteiro Lobato. E qual dessas obras deixou marcas mais expressivas em sua memória? Em minha? Memória. Bom, durante a recepção do Confidências, no dia 21 de abril de 1979 a 21 de abril de 1980, eu fiquei esse ano inteiro praticamente vivendo na atmosfera daquela época. Eu me via com outras roupas. Eu ia atravessar a rua, eu via pessoas daquela época. Chegavam meus filhos, meu marido a me puxar para eu não ser atropelada. Eu esquecia que estava vivendo esse momento. Estive em Ouro Preto e encontrei coisas que nunca ninguém falou que haviam lá. Estive em locais que ninguém nunca procurou. Tive que sair de onde eu estava trabalhando, como médio escondidinho, e dar minha cara mesmo para quebrar lançando o livro sobre a Inconfidência Mineira. Fui muito perseguida, está em 20ª edição. Foi citada em defesa de tese na USP como fonte estilística, na Universidade de Lyon. Foi citada pelos professores de História da PUC, formados pela PUC, do Pró-Memória e do SENAC, o Alceu Pazinazzo e a Maria Helena Senise. Então, é um livro que saiu do centro espírita para adentrar as universidades e para modificar a história. Os historiadores contestavam muitos dados deles. O último que faltava a gente comprovar foi comprovado no último ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. A tetraneta de João Antônio comprovou, através de documentação, que João Antônio era filho de Tiradentes, coisa que o livro Confidências fala e os historiadores negavam. Isto é alguma das coisas. Cartas chilenas, que se diziam que existia só uma na Biblioteca Nacional, apareceram na Lapa de Belém do Pará, na biblioteca, apareceram em vários lugares. A única que não apareceu era esta citada, que estaria na Biblioteca Nacional, mas que o ancestral de Tarquínio José Barbosa de Oliveira roubou da Biblioteca Nacional e entregou para o estudo de Vanhargem a respeito do assunto.
que concluiu pela autoria de Tomás Antônio Gonzaga, porque era um dos únicos escritores, além de Cláudio, além de Alvarenga, ele era o único que usava nas cartas chilenas termos chulos e pouco decorosos. Fantástico, não? Eu adoro aprender com isso. E qual é o seu último livro, o mais recente? O que nós conseguimos lançar é Gregório IX. Estava anunciado há muito tempo, já está em segunda edição. É a vida do Tiradentes como Papa Gregório IX, que elaborou juridicamente a Santa Inquisição, com a ajuda no campo das leis de um auxiliar dominicano que chamava Raimundo Penaforte, Frei Raimundo Penaforte, que foi no Rio de Janeiro o confessor dele antes dele ir para o Partido. Tem alguma outra obra? Nós estamos com um livro já escrito, mas não lançamos, chama Deficiente Mental, uma ova. Temos um outro que também está escrito e nós não lançamos, é sobre o fundador do Espiritismo em Penápolis, que eu conheci, que eu chamava carinhosamente avô, João Marquese, sobre meu pai, que deu continuidade à obra dele, que faleceu há 4 anos. João Marquese e Eupídio Antônio Moreira, inesquecíveis. Eu reuni documentação, estou organizando. Nós temos mais romances do Tomás, um que é sobre o caso de uma moça que apareciam agulhas no corpo, e ele deu o nome de Salomé, ocultando o nome da moça, toda a desobsessão que foi feita. Um outro rapaz que era para morrer num acidente, foi salvo milagrosamente depois de acidentado e desenganado dos médicos, inclusive com a ajuda do João da Cruz, lá de São Paulo, que eu citei, que chama Marcelo. Nós temos mais romances do Tomás e andanças nossas no plano espiritual, destruindo 2 cidadelas das trevas. Isso nós vamos contar também. Agora estamos no final da nossa entrevista. Eu queria que você, Mariluza, qual a orientação que você daria aos médiuns iniciantes e aos demais médiuns em geral? Estudem, estudem, estudem. Melhorem o seu comportamento moral e ético. Saibam pelo que vocês estão trabalhando, saibam o que estão fazendo, tenham muita convicção daquilo que vocês abraçaram. E vão trabalhando, porque vocês vão errar muito, aprender muito, mas vai ser uma caminhada fantástica. É um caminho difícil, pedregoso, árduo e ascensional. Difícil porque você vai subindo, né? Mais fácil é descer. Mas, como disse meu avô quando eu comecei, o caminho é esse, Mariluza, você está disposta a ir por ele? Porque depois que você começar, não tem volta. Mas lá no final, o Cristo vai estar te esperando de braços abertos. E isto, não tem nada que supere esta certeza. O que nós fazemos, fazemos por amor a Cristo. O Espiritismo é a revivescência do cristianismo, que havia sido deturpado. E a certeza da reencarnação e a comunicação com os mortos é algo que nos dá força, nos dá ânimo e nos propicia uma visão muito diferenciada da nossa própria realidade. Que Jesus os abençoe e que vocês possam aprender muito e serem muito felizes. Nós não somos Chico Xavier, mas nós podemos ser alguma coisa no caminho da evolução. E os maiores beneficiados com a mediunidade são os próprios médiuns do aprendizado. Você teria mais alguma mensagem final, Padre? Oremos muito pelo Brasil. O Brasil precisa das nossas orações. Mas oremos também por uma mulher que tem ocupado o meu pensamento. Ingrid Bittencourt está prisioneira das Farc, para que eles tenham um mínimo de humanidade e soltem uma mulher que dialogava frente a frente com eles, que tentava tirá-los do caminho da violência e eles não a respeitaram. A gente não trata assim as pessoas que vêm de peito aberto dialogar conosco. Que Deus tenha pena dessas pessoas que fazem isso, muitos já morreram, e que nos permita ver Ingrid Bittencourt ainda viva junto aos seus familiares. E como ela, muitos outros. Nós temos heróis fantásticos, desde crianças até velhos nesse mundo. Infelizmente, muito poucos
conseguem a manchete dos jornais e da mídia. Ainda bem que a gente tem internet, que está podendo romper algumas barreiras. Mas estão querendo tomar conta também da internet. Jamais nos roubarão a liberdade de consciência. Eu agradeço muito essa entrevista e essa entrevista estará no blog da internet, Blog do Amigo Espírita. Obrigado, Mariluza. Eu que agradeço você pela oportunidade.